E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Está a paz de Jesus? Tudo beleza? Hoje, sábado, dia primeiro, né? Desculpa, eu acho que 1º de agosto. Esse final de semana não tem jogo do Campeonato Brasileiro, e sim da Copa do Brasil. Para que fique bem claro que no dia de ontem eu falei, para você que alguém não tenha entendido quando a gente falou que não tem jogo esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas é brasileiro mesmo, né? Brasileirão, que é a Copa do Brasil vai ter jogo esse final de semana. Mas o que eu quero falar, o Bahia não está, boa sorte para quem vai disputar lá, falar da questão do Bahia e a nova fórmula do Bahia jogar, como eu já citei outra vez, mas o que eu quero acrescentar dentro disso são os jogadores da divisão de base. O Cauê Fuqui foi contratado, foi convocado, contratado não, foi convocado para, no dia de ontem, para participar da seleção sub-17, né? O Cauê Fuqui é um jogador que dá muito trabalho. Menino jovem, sub-17, convocado mais uma vez para a seleção brasileira. E isso quer dizer o crescimento que vem tendo a divisão de base do Bahia. Mas é preciso que isso seja observado com outros olhos, em vez dos olhos do passado. O que é os olhos do passado? A gente só fabricava jogador para dar de graça para os times do Sul. Confere? Saía daqui a troca de banana, porque nós vivia com o pires na mão. Aí ia para o time lá do Sul. Mas o que era que o time fazia? Tirava do Bahia, levava para lá e depois vendia por 10 vezes mais caro que ele pegou aqui. Isso hoje não acontece mais no Bahia, pelo grupo que está hoje no Bahia, os trabalhos é voltado para outra situação. E o Cauê Fuqui, a gente tem esse jogador, que veio lá com um problema lá do Corinthians imenso, tem esse jogador com mais um jogador de velocista, rápido, habilidoso, e que está se apresentando sempre, eu acho que pela segunda vez, terceira vez, na seleção brasileira. Né? Então, o Caio Fuqui é uma das maiores promessas da base do Tricolor, foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 nessa sexta-feira. O atleta faz parte do grupo que vai defender o Brasil nos últimos amistosos com a Venezuela, e dia 20 e 23 de agosto, disputando a Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Apenas as partidas amistosas fazem parte do planejamento e em preparação para a disputa da Copa do Mundo, da categoria. Esses amistosos fazem parte da preparação para o Campeonato Mundial, que me acontece, parece que é de novembro a dezembro. Isso, de 19 de novembro a 13 de dezembro. Né? E o técnico convocou o jogador. Mas o que há de importância de tudo isso? A gente vai, eu vou aqui, porque eu me atentei nessa matéria. Né? Porque eu me atentei nessa matéria. Não só pela questão dos atletas do Bahia, que vem numa crescente imensa, e sendo sempre convocado para as divisões da seleção, mas tem uma coisa importante nessa situação aí que a gente deve levar em consideração, mais ainda do que a própria convocação a nível de Brasil, a nível de bons atletas da seleção. Ainda que os jogos fazem parte da preparação para o Mundial, serão importantes para os amistosos, para observar o grupo, testar a alternativa e seguir ajustando a equipe para a competição. Pronto. É o básico aí? Não, agora vem o que eu vou falar aqui agora. A integração entre categorias também ganha destaque. Durante a Copa do Brasil Sub-15, na Granja do Camarim, recebeu Carlos Ancelotti, o técnico da seleção principal. Além de Pablo Vitor, do Sub-20, Carlos Eduardo, Sub-17, Guilherme Dalla, do Sub-15. Um encontro que reforça a aproximação entre diferentes gerações da seleção, acompanhamentos dos novos talentos que estão surgindo. Olha aí. O técnico da seleção brasileira principal e as categorias anteriores, ali, sub-20, 17, 15, o técnico principal da seleção brasileira está junto com esses técnicos dessas outras categorias para
ali observar a nova geração do futebol brasileiro, novos talentos. Ok? Isso, não lembro, assim, pelo menos eu ter falado em outras oportunidades, eu ouvi alguém falar. O técnico da seleção principal se preocupando com a divisão de 15 até chegar lá na seleção principal. Também aqui eu vou falar uma outra coisa que não é boa. Quer dizer, eu espero que isso tenha dado um alerta ao Brasil, aos atletas e à imprensa brasileira e à CBF. É que para ladrão não tem jeito, não. Já sabe como é que tem jeito, né? Tomara que isso não seja para observar a mata boa do futebol brasileiro que está surgindo, para que o técnico e a CBF, em contato com o técnico da seleção brasileira, diga assim, olha, mande o time do estrangeiro contratar aquele menino, o Fuquinho do Bahia, porque eu tenho interesse naquele menino para a seleção principal daqui a 4 anos. Ele está com 17, daqui a 4 anos ele está com 20, 21. É um menino de um futuro imenso. Mande um time lá do exterior, aí diz o nome do time, né, que esteja coligado com a patrocinadora da seleção, que a gente quer que seja patrocinadora da seleção, da CBF. Manda que eles contratem aquele menino lá do Bahia, ou do time tal, contratar para fazer contrato lá com a Mike, com não sei quem, para poder, quando eu for fazer uma convocação de uma preparação, contratar esse jovem talento, já não está mais no time do Bahia, já está em outros times lá grandes, para a gente ganhar, ué. Uma ponta. Então faz essa peneira agora, o técnico principal da seleção vai e olha, escolhe quem é o bom, que time pertence, oferece o dinheiro para contratar para ir lá para fora, porque lá fora, estando lá fora, nós ganhamos. Mas vai contratar um jogador do Bahia para ir para a seleção direto? Não. A gente vai primeiro passar por lá pelo nosso time, que é patrocinadora da CBF, para depois a gente fazer. Veja o caso que aconteceu com o Hendrick, não foi? Hendrick, olha o que aconteceu. Nós queremos jogador que seja nosso, do nosso grupo, para colocar na seleção brasileira, que seja a patrocinadora da seleção e da CBF. Tá bom? Eu que estou falando isso, não é ninguém não, viu? Eu que estou falando isso, não é ninguém não. Tá bom? Então é isso. Isso é importante? É. Mas tem que observar. Malandro é malandro, mané é mané. Já dizia quem? Você sabe, né? Bezerra da Silva. Malandro é malandro, mané é mané. Entre os convocados, Cauê Furquim do Bahia, né? Para a seleção sub-17, já que o Juan Pablo já tinha sido também contratado, mas para uma outra divisão. O Juan Pablo, me parece que foi para sub-20, né? Do campeonato. Acho que o Juan Pablo está no sub-20. Então, assim, o Bahia está sempre tendo jogadores convocados para a seleção brasileira. Rogério Ceni já utilizou 10 jogadores formados na categoria de base do Bahia em partidas da Série A. 10 jogadores já usaram, depois da sua chegada. Desde que assumiu o comando tricolor, em setembro de 2023, Rogério Ceni já utilizou 10 jogadores pivete de aço. Certo? Então, tá aí, já jogaram esses jogadores 6.631 minutos em dividido, que jogou mais foi Gabriel Xavier. Né? Então, o levantamento feito considera que em 2023, até hoje, muitos jogadores já passaram por lá. O Thiago já foi vendido, né, foi negociado, o Gabriel Xavier já foi negociado, né, e outros estão chegando, meninos novos, né, para poder fazer parte desse grupo do Bahia. Então, muitos jogadores, meninos já passaram, e outros estão chegando com grande esperança para que isso dê tudo certo. E o que é que a gente quer? A gente quer que os meninos cheguem realmente e se apresentem bem. Antigamente, a gente tinha no grupo apenas Gabriel Xavier e Matheus Bahia. Ambos não estão mais no Bahia, entre os jogadores formados pelo clube. Já foram utilizados. Gabriel Xavier participou de 4 partidas, sendo 3 delas, isso aí, em 2023. Entendeu? Participou de diversas partidas. A maior minutagem dos pivetes de aço durante a passagem de Rogério Ceni foi registrada no Campeonato Brasileiro de 2024. Gabriel Xavier e Thiago e Juan Pablo acumularam 3.211 minutos. Então, esses jogadores da divisão de base são jogadores de grande futuro, né?
E o número de jogadores utilizados, os jogadores já foram utilizados, como eu falei para vocês, são 10. Dos pivetes aço. Gabriel Xavier, Thiago, Fred Lipa, Juan Pablo, Cauê Fuqui, Zé Guilherme e outros que já tiveram juntos aí jogando. Gabriel Xavier disputou 13 jogos. Só Gabriel Xavier disputou naquele ano 13 jogos. Então, que a gente, como titular, então o que a gente quer é o seguinte, que esse garoto siga a sua carreira como profissional, mas tenha um grande futuro. O Bahia se reapresentou para a preparação para enfrentar o Vasco no dia 9. Então o Bahia se apresentou e o Eric, né, que está com problema de inflamação no pé, volta, né, está trabalhando aos poucos na academia. Eric trabalha na academia para se recuperar, já que o Bahia só volta a jogar agora dia 9 com o Vasco na Fonte Nova. E tem um dever, eu não vou falar obrigação, porque quando a gente joga a responsabilidade, tem um dever de jogar bem. Em recuperação, com infecção no pé, o volante Eric realizou atividade na academia. E o atacante Kiko Oliveira, por sua vez, deu sequência aos trabalhos físico e individual no campo. Valeu, galera? Então, obrigado a todos vocês. Não muito o que falar, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Nós temos aí até o dia 9 para trabalhar, né? Dia 9 para trabalhar e o Bahia se prepara mais, dá mais consistência, mais marcação. Ter jogador no banco, velocista, isso a gente tem. Ter todos os jogadores recuperados, prontos para voltar. E a cada jogo que vai passando, o Bahia vai eliminando aí um jogador ou dois de cartão amarelo e vai deixando o time enxuto para a reta final do campeonato. Que é quando a coisa vai cada hora mais apertando, vai se tornando um psicológico mais forte, o jogador vai entrando mais pesado, mais duro na jogada, e esse jogador tem que estar com cartão limpo, limpinho. A receita é enxugar o time de cartões para a reta final do campeonato, onde a pegada e o psicológico é lá em cima, e esse jogador com cartões amarelos, principalmente 2, ele entra em campo com receio de dar uma falta. Com isso, facilita a vida do adversário que chega na cara do gol sem o jogador poder dar uma falta neles, né? E às vezes não é uma falta desleal, é a falta necessária, né? É você resolver um problema menor, porque o maior vai acontecer se você não der aquela falta ali, não matar a jogada, como ele fala assim, matar a jogada. Um abraço a todos, obrigado. Retornaremos com outro bate-papo. Que Deus nos proteja a todos e um ótimo final de semana.